tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e hoje a gente vai conversar de forma breve sobre como a gente poderia identificar a ação de um músculo pela sua anatomia. Bem, então todo músculo a gente sabe que tem uma inserção proximal e uma inserção distal, ou uma origem e uma inserção distal, ou seja, esse músculo ele se fixa através do tendão em algum osso. E a gente sabe que o músculo ele tem uma capacidade muito grande de contração. Então o músculo, por exemplo, ele tem um comprimento e quando ele se contrai, ele reduz esse comprimento, ou seja, a partir da contração muscular, o músculo ele reduz o seu tamanho. E a partir dessa força gerada pelo músculo e a partir dessa redução do seu comprimento, a força gerada pelo músculo traciona esse osso. E é por isso que a gente tem um movimento articular, ou seja, essa força do músculo e essa tração aplicada no osso vai gerar, esse movimento da peça óssea. Agora, como que eu poderia, ali de forma subjetiva, identificar qual é a ação desse músculo olhando para o atlas, por exemplo, ou olhando para aquela peça anatômica? Bem, como eu disse que o músculo ele tem uma inserção proximal e uma inserção distal, e eu disse que esse músculo ele se contrai, o que você tem que fazer é identificar essa inserção proximal, essa inserção distal e observar a direção dessas fibras musculares. Entendendo que esse músculo vai contrair, vai reduzir o seu comprimento, ele vai gerar essa tração de acordo com as linhas de tração dessas fibras musculares. Ou seja, se você tem, por exemplo, o bíceps, que vai ter as suas fibras nessa direção, vai ter a sua inserção proximal aqui, mais ou menos, a sua inserção distal aqui, mais ou menos, e a gente vai ter as fibras aqui nessa direção. Quando eu contrair esse músculo, quando eu encurtar, ele vai tracionar para cá. Então, por exemplo, a gente tem o flexor do cotovelo. Então, muitas vezes, a gente identificando essa inserção proximal e essa inserção distal, e vendo qual é a direção dessas fibras musculares, a gente identifica qual é o possível movimento a partir do encurtamento desse músculo. Isso aí é muito realizado também pela cinesiologia vetorial, que identifica os vetores e utiliza essa forma que eu falei para vocês, identifica a inserção proximal, a inserção distal, as fibras musculares, a direção dessas fibras e traça ali um vetor identificando a possível direção desse movimento.